Olá pessoal, durante a discussão que eu fiz com vocês nos vídeos, eu estou usando como exemplo esse documento. Eu até já publiquei para vocês lá no portal, esse documento do jeito que está aqui também já está disponível lá no portal, ok? Então eu publiquei este documento aqui eu já posso até alterar essa versão para a versão 1.01 da minha documentação. Ó. Então, à medida que a gente vai documentando um software ou criando arquitetura, a gente tem esse histórico da revisão. Que toda vez que a gente fizer alguma interferência no documento, a gente vem aqui e acrescenta uma linha que diz o que foi feito, a alteração que teve, naturalmente, e o que foi feito no documento. E vai acrescentando. Sempre, mesmo que eu ocupe a página toda, vá alternando aí para poder preencher. Okay? E aí, vindo aqui, pessoal, no sumário, o que eu fiz nesse documento hoje, só para mostrar para vocês aqui, e já está entregue no portal, é assim. Na última aula eu tinha publicado um pouco das informações aqui a respeito da introdução, mas muito pouca coisa eu tinha preenchido. Não tinha preenchido aí da representação arquitetural, nem restrições e nem a visão de casos de uso. Eu só coloquei alguns diagramas lá para vocês darem uma olhada. Hoje, a versão 1.01 do documento, eu trabalho justamente os 4 primeiros capítulos aqui, incluindo a visão de casos de uso, que é o foco da aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai avançar aqui para a visão lógica, de processo e tudo mais, daí a gente vai trabalhando essa parte também na documentação. Então, vindo aqui, observe vocês, basicamente redigi uma introdução para comentar sobre o documento, qual a finalidade do documento e o escopo dele, o que ele vai representar. Quando vocês olharem aqui na parte de definições e acrônimos e abreviações, eu ainda coloquei aqui não se aplica, porque eu não tenho nada ainda para colocar. Então eu coloquei não se aplica e mantive essa referência do documento do Ministério da Saúde que eu utilizei como base para vocês, que é justamente o que eu estou usando aqui. Daí escrevi a representação arquitetural. Eu ainda fiz uma escrita bem pequena, que pode ser que à medida que o documento for avançando a gente vá mudando isso aí. Coloquei aqui quais visões eu farei representação nesse documento. Tá? Então eu coloquei, por exemplo, aqui, que eu vou colocar as visões de caso de uso, a lógica de processos, implementação e implantação, seguindo justamente o modelo de documentação 4x1. Aqui. Então, casos de uso, lógica, processos, implementação e implantação. Então, a representação arquitetural, basicamente eu digo aqui quais visões eu vou documentar neste documento de arquitetura. Nas restrições, pessoal, de arquitetura, veja que aqui daria para acrescentar mais coisas, mas eu coloquei só restrições para definir o que este software obrigatoriamente terá que respeitar. Então, por exemplo, no meu caso, eu já estou dizendo que a linguagem que será utilizada é a linguagem Java, utilizando Spring MVC e AngularJS. Então, isso é uma restrição do projeto. Eu não posso fazer ela em C#, não posso fazer em Python, nem nada. Então, já está determinado que será assim. A plataforma de desenvolvimento vai ser a plataforma Java. A parte de segurança tem outra restrição. Utilizar a plataforma de autenticação corporativa Microsoft. Então, eu terei que, na hora de implementar este software que eu estou documentando, eu terei que usar a autenticação corporativa da Microsoft. Então, está dito aqui. Será utilizado o mapeamento objeto relacional JPA do próprio Java e a implantação será numa infraestrutura do próprio cliente. Então, vejam que está praticamente definido quais são as restrições que esse projeto que eu estou desenvolvendo tem. Mais uma forma de vocês observarem como foi preenchido esse capítulo. E por fim, o foco principal da aula de hoje é este capítulo, que é o capítulo de visão de casos de uso. Então, neste capítulo que a gente começa a representar a primeira visão, vejam que está aqui, ó, descrito o que o software Matrix que eu estou fazendo, praticamente ele tem de funcionalidades, né? Então, vejam que eu coloquei várias funcionalidades, incluindo os cadastros aqui. Eu não precisaria, por exemplo, no documento de arquitetura, incluir cadastros.
Só que como esse sistema que eu estou trabalhando com vocês é muito pequeno, eu resolvi deixar tudo só para a gente poder ter um volume aqui de informações para vocês entenderem um pouco melhor o documento. Mas assim, alguns casos de uso interessantes aqui, a autenticação, o de importação e exportação de matriz e a visualização de planos de ensino. Então acho que estes casos de uso são bem interessantes dentro dessa plataforma. Seguindo aqui, aí depois de descrever brevemente, eu coloco o diagrama de visão geral de casos de uso. Então, este eu já havia mostrado para vocês na aula anterior. Ele basicamente mostra todas as interações de professor, coordenador e assessor e admin com o sistema Matrix. E, acabando, as realizações do caso de uso. Então, uma breve descrição para cada um dos casos de uso que eu citei ali. Então, esta é a parte de representação da documentação, pessoal, até a visão de caso de uso. Visão lógica a gente não vai fazer hoje, tá ok? Isso fica para as próximas aulas.